No próximo domingo teremos eleições na Argentina entre o candidato apoiado pelo governo Daniel Scioli e o da oposição Maurício Macri. É uma grande chance para os argentinos escolherem que caminho querem tomar para resolver os atuais problemas econômicos. Meu convidado de hoje é Gustavo Rangel, economista-chefe para a América Latina do ING Global Markets. Gustavo, o governo da Argentina está no meio de sua eleição presidencial mais acirrada, que está tendo um impacto significativo na economia. O governo está tentando revigorar a moeda, fazendo com que as reservas de moeda estrangeira cheguem ao menor nível em 9 anos. Isso está fazendo com que os investidores fiquem em alerta, pois a administração pode estar colocando em risco a saúde de longo prazo da economia para ter um ganho político de curto prazo. É esse o caso? Certamente. A administração está tentando adiar o inevitável. O câmbio é supervalorizado. E o câmbio tem sido usado como uma âncora de preços na Argentina. Isso significa que o câmbio tem estado supervalorizado por algum tempo, o que tem prejudicado bastante os produtores domésticos e criado esses desequilíbrios na conta externa. Eles também acreditam que a volatilidade do câmbio irá prejudicá-los nas eleições de 22 de novembro. Então, eles estão fazendo tudo o que podem para evitar a volatilidade vendendo reservas. É uma situação muito difícil para eles. As reservas líquidas estão abaixo de 5 bilhões no momento, o que significa que eles podem ter que deixar a moeda correr seu caminho, possivelmente logo agora em dezembro. É muito provável que vejamos uma grande correção, possivelmente na casa dos 40%, 50%. Os dados divulgados na segunda-feira mostraram que a taxa de desemprego na Argentina caiu inesperadamente no mês passado para 5,9%. Muitos não estavam confiantes em relação à situação do desemprego para a segunda metade do ano. Isso é um ponto isolado nos dados ou uma indicação de maior otimismo? É difícil ser otimista nesse caso, porque a Argentina está no caminho de uma enorme correção fiscal, uma enorme correção na política monetária, o que significa que eles terão que subir as taxas, eles terão que cortar gastos, eles terão que cortar subsídios. O panorama da atividade econômica é fraco. É bem provável que nós entremos em uma recessão no ano que vem. Então esse número é provavelmente um ponto isolado. Eles precisam reequilibrar as contas fiscais. Como eu disse, eles precisam reequilibrar as contas externas. A inflação é extremamente alta. Então isso ilustra os tipos de desequilíbrios que eles têm. Eles estão entrando em uma grande reorganização da economia doméstica que terá certamente um alto custo em termos de atividade econômica. No ano que vem, provavelmente teremos recessão, apesar da eleição da oposição ser bem vista pelos investidores em geral. Isso criou otimismo em relação ao panorama da economia no longo prazo na Argentina. No curto prazo imediato, nós teremos provavelmente um grande ajuste, e certamente algum grau de recessão ao longo do próximo ano. Analisando o Chile e sua taxa de crescimento do PIB, que será divulgada amanhã, sua atividade econômica se recuperou em setembro por causa da produção industrial, que cresceu no maior ritmo em 2 anos, enquanto o sentimento empresarial moderado e turbulências externas vindas dos preços das commodities mais baixos desafiam o panorama de recuperação econômica para o próximo ano. O que podemos esperar dos próximos dados? O que está acontecendo com o Chile é que o segundo trimestre provavelmente foi o ponto mais baixo. Essa economia, obviamente, sofreu um tremendo choque. Eles também sofreram com o sentimento empresarial doméstico fraco, com a eleição do presidente Bachelet, que prometeu aumentar as taxas e conduzir grandes mudanças na Constituição. Então eles tiveram muito o que digerir. Isso já aconteceu, então as minhas expectativas para o Chile são que no futuro, provavelmente veremos pequenas melhoras dos dados de atividade econômica. Em particular, esse que será divulgado em breve, que deve representar uma pequena aceleração em relação ao segundo trimestre, mas não muito. Eu acredito que isso seja o começo de uma tendência de melhores dados de atividade econômica, embora o Banco Central tenha sido forçado recentemente a subir as taxas de juros. Os níveis de taxas de juros ainda estão abaixo do neutro, então eles não serão necessariamente um impedimento para o crescimento daqui para frente.
De maneira geral, o panorama é mais positivo. Ele reflete especialmente o fato de que, após anos de deterioração, o sentimento empresarial está começando a melhorar. Os termos de comércio não devem sofrer ainda mais, dado que os preços do cobre já estão a níveis muito baixos e os prospectos de dados, ainda mais baixos em relação aos números atuais, são mais limitados. A economia já fez a transição de certa forma, e no futuro nós devemos esperar que a performance seja um pouco melhor. Esse foi Gustavo Rangel, do ING, analisando alguns eventos do mercado da América Latina. Para assistir a mais atualizações e análises como esta, continuem clicando na Dukascop TV. Até mais!